Deuteronômio, capítulo 2. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante esta montanha. Dirige-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles. Pois o Eterno, vosso Deus, vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé vosso Deus tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes enaquins. Assim como os enaquins, os emins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os horeus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram, e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora, levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zerede. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zerede. Transcorreram 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zerede, período
no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até sua completa destruição, quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo, pela morte, o Senhor falou comigo. Hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos, fortes, como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os caftoritas, vindos de Caftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje, começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar por tua terra. Seguiremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Quanto ao alimento de que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comermos, como toda a água que bebermos. Tão somente permite-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que moram
na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando-o, entraremos na terra que Yahvé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim, Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, nos apossamos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade inexpugnável, fortificada, com muros altos demais para nós. Yahvé, nosso Deus, entregou-as todas a nós. Somente da terra dos amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale do Jaboque e das cidades da região montanhosa e de tudo o que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido.